Este vídeo faz parte de uma minissérie onde será explicada a mitologia principal do mundo de Fantera. Esta minissérie será formada por 5 vídeos, cada um deles baseado em uma das 5 baladas da criação. Para que haja um distanciamento do que existe em sentido literal ou figurado, todo o conteúdo a seguir será apenas uma representação do que os estudiosos daquele mundo pensam sobre o assunto. Um dos mais conhecidos a escrever sobre o tema foi um sacerdote chamado Kent Dogmar, e, portanto, o texto desta minissérie será baseado em suas palavras. Mas antes de irmos para o texto em si, gostaria de deixar alguns esclarecimentos sobre os primordiais. Não só apenas sobre eles, na verdade, mas sobre os seres vivos em geral. No mundo de Fantera, os seres possuem algo que é chamado de essência cósmica, que para efeitos de comparação podemos imaginar algo como um espírito. A essência cósmica é o que permite a existência de um ser, e quanto maior sua essência, maior é o poder de alterar o ambiente. Magos, por exemplo, possuem uma essência cósmica maior do que as pessoas comuns, o que os permite alterar o ambiente de tal forma que os menos entendidos começaram a chamar de magia. O ponto é que a essência cósmica é a energia principal que modela o ser, e poeticamente falando, é o que carrega os seus sentimentos mais intrínsecos, a base da sua personalidade, os seus desejos mais profundos. Agora, falando de forma mais geral, essa essência cósmica permeia tudo que existe, não apenas os seres vivos. Porém, ao ter contato com a realidade, com o mundo material, essa essência cósmica cria uma casca, como um corpo ou uma forma. Seres muito poderosos, como os primordiais ou os malordes, conseguem moldar a sua forma. Já seres menos poderosos estão sujeitos à casca que se forma ao seu redor conforme a sua essência. Estou dizendo isso porque na Segunda Era, estima-se que os primordiais já haviam adotado as formas pelas quais eles ficaram conhecidos posteriormente, assim como os malordes. Portanto, ao longo deste vídeo, os primordiais serão apresentados com uma aparência diferente da que vimos no vídeo anterior. Mas é claro, isso não quer dizer que eles são necessariamente como nessas formas das imagens, mas sim que essas são as formas pelas quais as pessoas normalmente costumam descrevê-los. Agora sim, sabendo disso, vamos ver o que dizem os textos antigos. A Primeira Era foi marcada pelo nascimento dos primordiais e chegou ao fim com o surgimento de Mida. Resumo do capítulo 2: A Segunda Era. Quando Mida se libertou, o universo se rompeu em vários pedaços. Diferente dos outros primordiais, que nasceram de forma gradual, Mida teve sua segunda aparição marcada pelo completo caos, como um embrião que, para nascer, acaba rasgando a barriga da própria mãe. Isso certamente foi visto com um grande temor por todos os outros, mas não apenas Mida havia surgido. Além dele havia Batur, um estranho obstinado. Os dois imediatamente entraram em um conflito que parecia eterno, um embate desmedido e sem trégua, uma agitação jamais vista. Com o tempo, os pedaços do cosmos rompidos por Mida acabaram por também se moldarem em uma forma. E assim, na Segunda Era, nasceram os malordes, os quais muitos povos hoje em dia chamam de deuses. Os malordes, mesmo menores, eram muitos, e diferente dos primordiais, eles eram polvorosos, agitados, impulsivos. Não queriam ficar olhando um duelo eterno sem fazer nada. Os primordiais haviam se encantado com aqueles novos seres, e por muito tempo buscaram conhecê-los. As relações se formaram. Aqueles malordes que seguiram a Cantur acabaram adotando formas similares ao Deus Supremo, incorporando a natureza à sua casca.
Já aqueles que seguiram Diogra adotaram a forma de dragões, e assim foram chamados. Os seguidores de Mortondur adotaram uma forma sombria, discreta, algumas vezes até, para aqueles desacostumados, a aparência de monstros. Já os Malordes que seguiram Azavadrel adotaram em sua maioria a forma de anjos e outros seres alados, aqueles que disputavam os céus com os próprios dragões. Os seguidores de Moldar adotaram formas variadas. Moldar acolheu a muitos e os considerou como parte de sua família, a família que ele próprio havia escolhido. Aqueles Malordes que seguiram Amida adotaram também formas complexas. A energia do Deus Supremo do Caos era tão forte que seus Malordes eram reconhecidamente diferenciados. Os que seguiram a Bathur, assim como Mida, também adotaram as formas mais variadas e complexas, desde as mais simples às mais enfeitadas e cheias de todas as coisas. Os Malordes escolheram os seus favoritos e os primordiais fizeram o mesmo. Mas com o tempo, os Malordes que seguiram a Mida e os Malordes que seguiram a Bathur começaram a exigir um posicionamento dos outros. O duelo não parava, e nenhuma construção poderia existir em paz enquanto aquele caos durasse. Foi assim que dois pensamentos se formaram, e os lados foram escolhidos. Já não eram mais 7 grupos com intenções distintas. Uma difícil decisão precisava ser tomada. Trecho da segunda balada. O cosmos se rompeu como um vidro sendo estilhaçado. A agitação foi imediata e Batur logo nasceu. Deu-se início à maior batalha de todos os tempos, sem trégua, sem argumentos. Com o rompimento do cosmos nasceram os Malordes, e na Segunda Era muitos tomaram partidos. Suas formas foram se adequando às suas essências, dividiram-se em suas crenças, 7 lados definidos. A batalha entre Mida e Batur logo virou uma guerra. A princípio, apenas os Malordes se envolveram, mas logo os primordiais também entraram no conflito. Tudo o que podemos especular sobre esse tempo tão distante é que, no final das contas, Batur foi o escolhido. Sabemos isso, pois o caos não vive entre nós, apenas seus resquícios. Mas o que não sabemos é quais primordiais defenderam qual lado, ou mesmo quais Malordes apoiaram Mida ou Bathur na juventude do mundo. Seria este um passado tão distante que os próprios deuses esqueceram? Ou teria sido esse o pacto mais antigo? Não sabemos quais tipos de atrocidades ou injustiças aconteceram para levar ao final da Segunda Era. Mas seja lá o que tenha acontecido, os primordiais e seus seguidores jamais puderam conviver novamente em harmonia. Trecho da segunda balada. Muitos Malordes defendiam Mida e outros defendiam Batur. Os primordiais então interviram, escolhendo os seus lados. Só queriam pôr um fim, mesmo que estando errados. Nisso, Mida foi aprisionado e Batur permaneceu segurando o selo, o prendendo novamente e o mantendo em segredo. Com a prisão do caos e o fim da guerra, a Segunda Era terminou. O selo foi o marco e a terceira começou. Neste segundo vídeo, podemos entender um pouco mais sobre como foi a existência de Mida e como se deu o surgimento dos Malordes. No próximo vídeo, descobriremos como surgiram as outras raças e como ficaram as relações entre os deuses após o aprisionamento do caos. Então é isso, espero que tenham gostado e qualquer dúvida deixem aí nos comentários que eu buscarei responder a todos. Até a próxima!